Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Quem está falando aqui é o professor Marlon Ricardo. Então, para você que está assistindo, nós vamos conversar hoje sobre um tema chamado erro de subsunção. É um tema um pouco mais complexo, um pouco mais aprofundado. Dificilmente cai em concursos como a OAB, por exemplo, em provas como a OAB, mas cai em concursos um pouco mais complexos. Erro de subsunção. Então, a gente sabe que existe o erro de tipo, a gente sabe que existe o erro de proibição. E dentro desse meio desse caminho aí nós temos um erro de subsunção que não tem as mesmas consequências desses dois. Depois eu faço um vídeo para vocês sobre cada um deles, erro de tipo e erro de proibição. Tem até uma paródia das minhas mais horríveis paródias sobre esse tema de erro de tipo. Mas quando a gente fala de erro de subsunção, diferentemente do erro de tipo de proibição, ele não tem consequências, ele faz com que o cara continue respondendo. E o que ele é? No erro de tipo, pessoal, de uma forma bem grosseira, o cara ele não sabe o que ele está fazendo. Então a confusão dele é em relação ao fato específico. Ele não sabe que ele está fazendo aquilo que está previsto em relação àquele crime. Ele não sabe o que está fazendo. No erro de proibição, ele sabe o que ele está fazendo. O que ele não sabe é que está errado. Ele não sabe que aquilo que ele está fazendo especificamente está errado. Já no erro de subsunção, ele sabe que o que está fazendo é errado, porém ele não sabe a qual tipo penal aquilo é submetido. Ele sabe sim que ele está fazendo uma cagada, mas ele não sabe onde essa cagada se encaixa no Código Penal, apesar de saber que em algum lugar lá ela se encaixa. Então eu vou te dar dois exemplos. Primeiro, a questão do documento público. Nós sabemos que a falsificação de documento público é um crime previsto e punido pelo Código Penal. E o documento público, em regra, é aquele que é emanado de um órgão público. Mas nós temos os documentos públicos por equiparação. E o título ao portador, transmissível por endosso, é um deles. Então o cheque, em regra, é um documento público por equiparação. Aí o cara vai lá e falsifica um cheque, e na hora de responder ele fala, puxa, mas eu não sabia, eu achei que cheque era documento particular. Eu não sabia que cheque era documento público por equiparação. Eu achei que cheque era documento particular. Nessa situação, o cara sabia que a falsificação de cheque era uma situação grave. Ele sabia que a falsificação de cheque era um crime. Ele só não sabia que, ao invés de ser documento particular, era documento público. Qual vai ser o resultado dessa situação? Ele vai responder sim pela falsificação de documento público, porque esse erro de subsunção não tem o cunho de excluir a prática daquele crime. Eu vou dar um outro exemplo, esse trazido pelo professor Rogério Sanches, e é a questão do jurado. O jurado, ele, por intermédio de alguém, ele chega no advogado, ele pede para um amigo chegar no advogado da parte e fala assim, olha, eu te cobro aí 20 mil reais e se você me der 20 mil reais, eu vou votar a favor do seu cliente no dia do júri. Então o jurado pede para um terceiro procurar o advogado da parte e pedir dinheiro para que ele faça alguma coisa ilegal. O que esse jurado comete? Ele comete o crime de corrupção. Ele comete o crime de corrupção passiva. Ah, mas o jurado não é funcionário público, professor. É claro que é. O jurado, ele é equiparado a funcionário público. Na verdade, ele é funcionário público, não é nem equiparado. Ele é funcionário público para fins penais. Porque lá no artigo 327 do Código fala que quem exerce função pública também é funcionário público para fins penais. Então, como o júri, participar de um júri é uma função pública, o jurado é funcionário público para fins penais. Logo, ele pedindo dinheiro, solicitando dinheiro para que ele faça ou deixe de fazer algo ilegal, ele está sim praticando o crime de corrupção passiva. Mas e esse terceiro, esse cara que estava ajudando ele? Ele vai responder também por corrupção passiva? Pois é. Além de nós termos aquela situação de que as circunstâncias subjetivas não se comunicam, as circunstâncias objetivas se comunicam, e as elementares sempre se comunicam, disse para vocês isso no último vídeo. Para você poder comunicar uma situação dessa, a função de funcionário público, por exemplo, você tem que ter conhecimento de que ele é um funcionário público. Então vem o terceiro e fala, não, mas eu não sabia que ele era funcionário público. Sabe, ele é jurado, ele não é funcionário público. Nessa situação, o cara sabe que está errado, ele sabe que está fazendo uma cagada, ele só não sabe da classificação. Ele sabia que o cara era jurado, ele só não sabia que o jurado é funcionário público para fins penais. Então, o erro dele não é um erro de tipo ou erro de proibição, é um erro de subsunção. Ele sabe que ajudar um jurado a cometer um crime, ajudar um jurado a pedir dinheiro para votar de alguma forma em um júri, é crime. Ele só não sabe que, especificamente, jurado é considerado funcionário público para fins penais,
Então, o jurado cometeria o crime de corrupção passiva. Sabe que está errado, mas não sabe aonde se encaixa dentro do Código Penal. Isso é o erro de subsunção. A consequência é que esse terceiro, que ajudou o jurado, ciente de que estava ajudando um jurado, responde também por corrupção passiva. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Esse é o erro de subsunção. Obrigado por ter assistido até aqui. Não esquece de curtir e compartilhar. Um abraço.